Glória a Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Se você não é inscrito, eu vou estar te convidando para que você se inscrever neste canal. Diariamente estou vindo aqui postando uma breve palavra e que você deixe o like para que essa palavra chegue a mais pessoas, né? E abençoe a mais vidas. E hoje, a breve palavra que eu quero estar compartilhando se encontra no livro de Jonas, que vai falar um pouquinho, né, do chamado e a fuga de Jonas. E a palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Glória a Deus. O momento que eu estava lendo essa palavra, né? Já é a segunda vez que eu trago aqui, né? A palavra, né? No livro de Jonas, né? Mas como as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, né? A gente sabe que a palavra do Senhor, ela também se renova a cada dia, né? E glória a Deus por isso, né? Porque todo dia o Senhor fala conosco na palavra dele, né? Da outra vez que eu trouxe aqui, né, uma breve palavra sobre Jonas, a palavra que eu trouxe, né, é sobre ajudar alguém, né, que Deus está tratando, né, que no caso a outra pregação, se você não assistiu, eu vou te convidar para você dar uma olhadinha aqui no canal, né, a outra pregação de Jonas, que eu falei, né, mais sobre os marinheiros, né, que tiveram percas, né, por ajudar Jonas, né, que entrou no barco deles, né, e que eles não tinham nada a ver com a situação, né, que Deus estava tratando de Jonas, né, e aconteceu ter toda aquela reviravolta, né, aquelas percas. Mas hoje, né, a palavra é uma palavra diferente, né, uma palavra que vai falar, né, sobre ordens, né, sobre obedecer, né, o que o Senhor nos fala, né, e quando eu li essa palavra, o que chamou mais atenção aqui é quando fala que ele fugiu, né, quando o Senhor deu a ordem para ele, né? Então, o que mais falou no meu coração nessa palavra hoje foi a fuga dele, né? A ordem que o Senhor tinha colocado, né? Tinha falado com ele, porque Jonas era um profeta do Senhor e ele não tinha obedecido, né? E aquilo que fez me refletir, né? Será que estamos obedecendo às ordens, né, que o Senhor ele tem nos dado, né? Será que temos seguido as direções que o Senhor tem nos dado? Porque a direção de Jonas era para ir para Nínive, né? E ele foi para uma direção totalmente ao contrário, né? Ele foi para Tarsis, né? Será que temos ouvido, né, o que o Senhor tem falado conosco? Porque aqui o Senhor deu uma ordem. Então ele não ouviu, né, a ordem que o Senhor tinha dado para ele, né? Ou será que estamos dando mais atenção para as distrações? Será que temos ouvido as ordens do Senhor? Ou temos dado mais atenção, mais ouvido para as distrações que está ao nosso redor, né? Por que eu digo essa palavra? Porque no dia a dia, se a gente não tiver ali uma intimidade com o Senhor, um tempo com o Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, porque sim, o Senhor tem que ser em primeiro lugar. Depois vem a nossa família, né? A nossa casa, o nosso esposo, a nossa esposa, os filhos. Mas Deus sempre tem que estar em primeiro lugar, né? Se a gente não estiver colocando, né, o Senhor em primeiro lugar, a gente vai se distrair muito fácil, né? Porque o Senhor tem várias maneiras de falar conosco, né? O Senhor fala conosco, né, na palavra, né? A palavra dele, né? Eu acredito que é a primeira, assim, forma que o Senhor fala conosco. O Senhor fala conosco da maneira que Ele quiser. Basta a gente estar com os ouvidos, né, atentos. O Senhor pode falar com a gente lavando vasilha. O Senhor pode falar com a gente através dos sonhos,
quantos sonhos o Senhor tem usado, né, os servos dele, os profetas dele, para interpretar, né, para avisar, para falar conosco através dos sonhos. Muitas das vezes ali um momento que a gente está sozinho, né, no banheiro ou deitado, né, no quarto ali, dormindo, o Senhor fala conosco. Então o Senhor ele tem maneiras que falam com a gente, né, diversas maneiras. O Senhor não fala só de uma maneira, ele fala de várias maneiras, só que a gente tem que estar atento, né, a gente às vezes pensa que Deus não está falando conosco, mas Deus está. E Jonas aqui, ele não prestou atenção no que Deus estava falando com ele, né? Ele não seguiu a ordem que o Senhor estava dando para ele, né? O Senhor tinha dado uma direção e ele foi ao contrário, né? Muitas das vezes a gente no dia a dia se distrai muito fácil, né? E não ouve as ordens do Senhor, não quer obedecer ali a direção que o Senhor tem nos dado. E isso é um erro, né? Porque a gente paga o preço, né? Porque Jonas, ele pagou um preço, né? Teve um preço, né? Cada ação tem uma reação, né? Todos os nossos atos que a gente faz, ou para bem ou para mal, vai ter uma consequência, né? E na vida de Jonas, a gente sabe que teve uma consequência de não ouvir as ordens do Senhor, né? A gente sabe que ele, né, sofreu, caiu ali no mar, foi jogado no mar, ele ficou 3 dias, né, dentro da barriga daquele grande peixe, pedindo para o Deus ter misericórdia dele, né? Então, assim na nossa vida, quando a gente não ouve a voz de Deus, a direção de Deus, quando a gente deixa as distrações, né, que é o que tem mais impedido, né, da gente ouvir a voz de Deus, também vai ter consequências quando a gente não segue o propósito e aquilo que o Senhor, ele tem para nossa vida, né? O Jonas, eu acredito que ele fugiu para Tarsis porque ele não queria ouvir a voz de Deus, né? Porque ele não queria ouvir a voz de Deus, ele não queria obedecer à direção de Deus e o que Deus tinha para fazer na vida dele, né? E nós também somos assim, né? Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, né? A gente não é que nós não ouve a Deus, a gente está ouvindo, a gente sabe o que Deus quer, mas a gente quer fazer a nossa vontade. Jonas, ele queria fazer a vontade dele. Ele não queria ir para Nínive pregar o arrependimento, né? Pregar o pecado para aquele povo se arrepender. Ele queria fazer a vontade dele. Ele queria que o Senhor mais destruísse mesmo aquele povo, né? E muitas das vezes a gente não vai fazer a nossa vontade. Jonas fugiu porque ele queria fazer a vontade dele. Ele fugiu para Tarsis porque ele queria fazer a vontade dele, não a do Senhor. E na nossa vida a gente tem que fazer a vontade de Deus, né? Porque de toda maneira, Jonas teve que voltar atrás e fazer a vontade de Deus. Então que a gente venha sempre colocar Deus em primeiro lugar, né? Fazer a vontade de Deus, ouvir a Deus, né? Ouvir as direções que Deus tem nos dado e não deixar, né, com as distrações, né, do dia a dia, roube a voz de Deus, né? Porque Deus, ele sim, ele sempre está falando. Às vezes, muitas das vezes é nós mesmos que não estamos dando ouvido àquilo que o Senhor quer nos ensinar. E era essa a breve palavra que eu queria estar aqui compartilhando nesta tarde, que o Senhor possa ter falado no teu coração, né, que essa palavra venha dar fruto. E se você está passando por uma situação dessas, né, que o Senhor já tem te dado uma ordem, mas você tem lutado contra aquilo porque você quer agir de uma maneira diferente, coloca o que o Senhor te ensinou, a direção que o Senhor te deu na sua vida. Não queira fazer da tua própria vontade, porque a vontade do Senhor, irmãos, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por mais que seja difícil a gente fazer aquilo que Deus quer de nós, a gente sempre tem que seguir as direções e as ordens do Senhor, para que no fim venha tudo dar certo, para que no fim a gente não precise, né, passar pelas consequências, né, da gente não ter obedecido e seguido as ordens do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família grandemente, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus assim quiser.